Querido Espírito Santo, mais uma vez te suplico que o teu fogo de amor possa penetrar em todas as células de meu corpo físico, espiritual, psíquico, em todo o meu ser. Que o teu fogo me dê a capacidade de viver a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que é trazida pelo evangelista São Marcos, capítulo 6, dos versos 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho na terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que nos traz este texto? Nos traz 2 realidades belíssimas. Primeiro, Jesus subiu ao monte para rezar. Quantas vezes nós temos buscado a oração? O alimento de Jesus era a oração, ou seja, estar com o Pai. Estando com seu Pai do céu, cada vez mais ele compreendia a sua missão e a sua identidade. Se nós não nos dedicarmos à verdadeira oração, jamais descobriremos quem somos e o que temos para fazer. A ansiedade parece ser algo tão comum ao ser moderno. Somos ansiosos, precipitados, por isso erramos tanto. Precisamos buscar o nosso monte para subir e estar a sós com Deus e rezar, encontrarmos-nos com Ele. A sensibilidade de Jesus cada vez estava mais aguçada, estava mais profunda. E ele reparou que os seus discípulos estavam com muita dificuldade na travessia do mar, porque o vento lhes era contrário. E o que Jesus faz? Jesus sai caminhando sobre as águas. Naquele mesmo dia, Jesus tinha multiplicado os pães e agora caminha sobre
as águas. E o texto diz que eles, os discípulos, ficaram ainda mais espantados vendo Jesus caminhar sobre as águas, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. E o coração deles estava endurecido. Jesus estava dando sinal, a multiplicação dos pães e o caminhar sobre as águas. Era um sinal que ele estava dizendo, mostrando que ele faz o que quer com a matéria, multiplica a matéria e faz o que quer com seu corpo. Só depois da instituição da Eucaristia, depois de Pentecostes, é que eles compreenderam o que Jesus fizera naquele dia e que se concretizava na multiplicação de si mesmo como pão descido do céu e se concretizava como Filho de Deus, como Deus que pode fazer o que quer, o que para Ele nada é impossível. Caminhar sobre as águas e multiplicar pães é próprio de um Deus. Que nós possamos estarmos mais atentos aos sinais que Deus nos dá, porque é só dessa maneira, desse jeito, que poderemos crescer em nossa fé, crescer no estar com Deus e permanecer em Deus. Amém.